Contracapa. Alô, quarenteners! Está começando mais um episódio do ContraCast, o podcast do Contracapa. Meu nome é Maria, eu estou aqui com a Júlia Dantas e a Nani Rios para a gente conversar um pouquinho sobre a escrita do fim do mundo. Gostaria que vocês se apresentassem primeiro, para caso alguém ainda não conheça essas figuras maravilhosas, e aí a gente segue. Eu sou a Júlia Dantas, eu tenho um livro publicado, que é o Ruína e Leveza, mas o meu projeto agora de quarentena, que é o que me traz aqui para esse papo apocalíptico, é o Diário da Pandemia, que é um blog, um diário no qual cada dia é escrito por uma pessoa diferente, narrando como estão sendo as experiências nessa época de quarentena e isolamento para quem pode, na cidade de Porto Alegre, que é onde eu moro. E é isso. Está no ar para quem quiser visitar o Diário da Pandemia. Bom, eu sou a Nani Rios, eu sou criadora da Livraria Baleia, uma livraria de calçada, de bairro, em Porto Alegre, e a gente está se virando como dá na quarentena, se reinventando de várias formas, eu imagino que é disso que a gente vai conversar aqui. É isso mesmo. A gente pensou muito, né, em quem a gente ia chamar, e daí acho que vocês foram pessoas que saltaram muito à vista, tanto porque a gente admira muito o trabalho de vocês, quanto por essas reinvenções que vocês fizeram durante a pandemia, né? Então, é meio que para pensar, esse episódio é meio para pensar saúde mental e criatividade também nesse período de isolamento. E eu acho que um bom ponto de partida seria pensar justamente isso, né? Como é que é para a escritora e jornalista Júlia Dantas, como é que é para a Nani Livreira, que lida com literatura, que lida com arte, tá se reinventando na quarentena, né? Como que é isso? Como é que funciona a criatividade na pandemia? Várias coisas para comentar, né, diante disso, e nesse sentido também é muito legal o convite à elaboração, né, porque foi tudo um susto, né, e aí no susto a gente age às vezes sem elaborar muito as coisas, e aí com o tempo tu vai desenhando e vai vendo lógica aqui, sem lógica ali, e aí tu vai lapidando, né. Então é muito legal podendo falar sobre isso. O que aconteceu foi, assim, rolou o surto chegando no Brasil, né, da pandemia, e aí a livraria Baleia, que diferente das outras livrarias de bairro, inclusive, ela é uma livraria que nunca teve site e nunca teve atuação sem ser presencial. Então, a Baleia fazia, além do atendimento presencial na loja, e daí tinha todo o investimento de ter um acervo legal na loja, de ter um atendimento legal, de levar bancas, às vezes, da Baleia para outros eventos temáticos que tivessem a ver com o que a gente tem na casa, com os valores que a gente acredita. Então, a coisa sempre foi muito presencial, física, né? E aí chegou essa história da pandemia, não tinha nem saído o decreto ainda da prefeitura obrigando o comércio a fechar, mas a gente já tinha entendido que não ia ter saída, a gente ia ter que fechar. Então, o decreto, que é do dia 21 de março, no dia 14 a gente já estava fechado. E aí, no dia 13 foi todo aquele rebuliço de contatar tantas oficinas que estavam para começar, tinha uma oficina rolando já, então a gente teve que interromper no meio a oficina com o Daniel Galera, e rever o nosso jeito de fazer as coisas, né, e daí nesse sentido, no dia 13 eu só decidi, vamos fechar, a partir de segunda-feira a gente não abre mais, e daí no dia 14 eu acordei e pensei, e agora, né? Aí eu resolvi planejar muito rapidamente um site para Baleia, e colocar em pauta algo que eu tinha na minha cabeça há muito tempo, que era um clube de assinaturas. Com isso, eu, na minha cabeça e elaborando depois, isso significaria que a gente continuaria promovendo encontros entre leitores e bons livros, né? Pelo clube de assinatura, então, que tem uma curadoria minha e a pessoa recebe em casa sempre um livro legal, dentro da linha que ela escolheu, e com muito conteúdo de apoio à leitura. Então, todo o contato que se tem com o livreiro, com a livreira, no caso da Baleia, a minha ideia com o clube é manter isso, né? Então, eu abro um canal direto, mando sugestões de leitura, mando um livro na casa da pessoa e, inclusive, mando outras 3 sugestões de livro caso ela queira ler algo semelhante, no mesmo escopo, e ela pode comprar ele na Baleia com desconto. E a banca também era uma ideia de seguir fazendo as tais bancas da Baleia, né? Então, a gente tem ali no site mais ou menos 10% do acervo total da loja, né? Então, é coisa entre 200, 250 títulos, e é um acervo meio mutante, assim, eu vou acrescentando coisas, tirando outras, algumas acabam porque o nosso estoque é baixo, então, assim, eu vou mexendo nessa banca para ela ficar um pouco dinâmica, mas o que não tiver ali, as pessoas, de novo, podem perguntar para mim, né, e para a Tainá também, que me ajuda no atendimento lá na loja, e aí foi essa ideia.
fato é que todo esse trabalho, se eu fosse pagar para fazer, acho que ninguém me faria por menos de, sei lá, 3 meses e 15 mil reais. Eu aproveitei o meu passado nerd, longínquo, de 10 anos atrás, e resolvi desenvolver o site eu mesmo. Nossa, ficou Então, incrível. ficou legal, né? Acho que, assim, do que podia sair, acho que foi dos males o menor. E eu também contei com a bravíssima ajuda da Lívia Pascoal, que é minha namorada, que é diretora de fotografia de cinema, sabe muito de imagem, me ajudou a compor todo o visual de tudo, do clube, do site, enfim, a gente montou um mini estúdio aqui em casa, com a câmera dela, uns plásticos para filtrar a luz das janelas, sabe? Tudo assim, no improviso, mas com muito conhecimento envolvido, né? E aí também eu contei com a nobre boa vontade também da minha cunhada, Ziza Pascoal, que é designer, e ela desenhou, a partir do que a gente criou, ela desenhou uma nova logo para a baleia. Porque daí eu comecei a pensar que para essa nova baleia era preciso uma nova cara, né? A gente aproveitou, já era um logo que para mim, o nosso logo antigo já estava um pouco gasto, e eu já não gostava mais tanto dele, e aí quando a gente foi criando as coisas, ele começou a automaticamente não combinar com mais nada. E aí veio essa ideia, não, então vamos redesenhar tudo, né? Então, para começar esse papo assim de reinvenção, foi isso que aconteceu. Foi um misto de necessidade com vamos meter a cara, eu não tenho saída, né? Então era isso que eu tinha que fazer e acabou resultando nisso, assim. Aí a gente pode conversar mais depois, mas acho que isso introduz bem o papo. Antes de passar a palavra para a Júlia, eu só queria comentar que eu estava muito curiosa para saber como é que rolou essa nova baleia. Porque foi tão rápido e o resultado, mesmo rápido, foi tão bom que eu disse, não é possível. A Nani estava projetando isso já tem um tempo e, sei lá, veio a calhar que ela conseguiu colocar isso na pandemia. Mas não, você estava dizendo que foi tudo dentro já, foi tipo, bora fazer alguma coisa. Nossa, não. E sobre a curadoria da baleia, eu estava comentando ontem com a Jéssica e com o André, que a impressão que eu tenho é que se você entrar na baleia, você não tem a chance de pegar um livro ruim. Parece que ótimo. Cada livro tá lá com uma curadoria que tu fez, sabe? Parece que tem o objetivo de estar lá. Existe lá por algum motivo. Então, Exato. muito legal saber que agora tem o clube, saber que agora tem a banca também. Fico muito feliz por vocês. Que bom, obrigada. Eu só queria dizer antes que eu também acho incrível que o processo da nova baleia tenha sido assim de improviso, porque ficou tudo lindo, assim, parece tudo super sólido, né? Mas acho que isso é resultado também da história toda da Nani, da baleia, né? Acho que essas estruturas sólidas já estavam ali, assim, esperando o momento de surgir algo novo, né? Achei incrível. Bom, o Diário da Pandemia foi também, assim, num impulso, né? Ele, obviamente, não tinha planejamento nenhum, porque acho que ninguém se planejou para viver isso, né? E aí ele o decreto de Porto Alegre, acho que foi numa segunda-feira que começou a valer, e ele começou, acho que na quarta, num impulso, assim, eu pensei, poxa, era necessário, né, ter algum registro da nossa vida cotidiana, diária, né, que é onde a gente mais está sentindo isso, né, a gente recebe notícias com números horrorosos, estatísticas horrorosas. A gente vê relatos vindo do resto do país, e eles são super assustadores e ao mesmo tempo distantes, né? E aí eu achei que seria bom ter um registro da vida cotidiana e comum, né? Assim, como é que as pessoas comuns estão atravessando a pandemia. E aí fui no impulso também, assim, sem dar tempo de desistir, fui lá e criei o primeiro post, né? O dia 1 é meu. E aí, a partir dali, pensei, vou chamar uns amigos para me ajudar a arrancar isso aqui e depois vou vendo. E aí deu certo, assim, né? Depois desses amigos, vieram outros amigos, aí indicaram outras pessoas, agora a coisa já anda quase sozinha, assim, né? Vou recebendo pessoas interessadas, vou agendando e levando adiante. E muita gente diz, eu estava paralisado, eu estava sem escrever desde o início dessa loucura toda. E aí, agora que eu escrevi esse diário, parece que abriu a porteira, assim. Tá sendo muito bom nesse sentido, assim. Acho que corrobora isso que a Nani trouxe das coisas começam quando a gente começa, né? Assim, uma hora tu mete o pé e aí vai. É real. Sim. Tem o Diário da Pandemia e acho que tu tá envolvida com mais um projeto junto com a Moema, né? O projeto com a Moema está começando meio que agora, assim, que aí é um projeto maior, assim, né? Tinha sido já a ideia da Moema e eu entrei para ajudar ela, principalmente, que aí vai ser um site aberto a todo mundo, né? O meu é restrito a Porto Alegre, é restrito uma pessoa por dia, né? Então esse projeto com a Moema
ele é mais democrático, de certa forma, assim, porque ele é livre, é para todo mundo, em qualquer lugar do mundo, e as pessoas escrevem sempre que quiserem, né? Sem limite de vezes, assim. Então ele Sim, tá ainda numa fase inicial, mas acho que ele vai ser muito legal também, assim, porque ele é sem tamanho, né? Ele pode ser imenso, ele pode ser, enfim, pode abarcar o mundo, assim, todo mundo que quiser, né? E acho que ele vai uhum. surtir um efeito importante, assim, de se sentir acompanhado, de se sentir compartilhando essa experiência, né? Tá todo mundo sozinho em casa, mas de alguma forma a gente tá compartilhando esse momento histórico. Sim. Mas eu acho que uma coisa que meio que deixa claro, assim, é que essas duas iniciativas escancaram muito o uso desse gênero diário, né? Que por tanto tempo foi meio que rechaçado, meio que esquecido e pouco valorizado, né? E aí eu queria saber de ti se tem alguma relação dessa escrita do diário, ou se tu acha que tem alguma relação com o que a gente está vivendo agora, com esse isolamento, e alguma mudança de produção, se de repente a tua produção como escritora e até como jornalista mudou nesse período, ou se as coisas seguem um fluxo normal, entre várias aspas. Acho que normal nada mais tá, né? Uhum. Eu acho que tá havendo uma retomada de diários, né? Tem esse projeto da Moema, que aliás se chama Os Dias e as Noites, eu não tinha dito. Fora do Brasil tem também vários projetos de diários. A Zero Hora tem um diário com enfermeiras, a newsletter matinal tem um diário também, tem vários rolando, né? Eu não sei se isso vai recolocar o diário assim numa certa categoria literária, ou se vai continuar Uhum. sendo apenas um registro histórico, né? Eu realmente não sei o que vai acontecer, assim. Acho que o diário realmente é considerado um gênero um pouco menor, assim, um pouco como a crônica, né? Como sendo coisas Uhum. datadas e perecíveis quase, né? Enfim, eu não sei se isso vai ter alguma influência sobre essa visão que a gente tem sobre diários e crônicas, né? Mas acho que eles certamente estão ganhando uma importância até psicológica, assim, né? Para quem está escrevendo. Eu não escrevo o diário, né? Apesar eu organizo, mas eu não mantenho um diário meu próprio. É o que eu gostaria de fazer, mas não faço, como tantas outras coisas. E acho que ele tem ganhado uma importância para que as pessoas consigam lidar com esse próprio dia a dia, né? Então acho que ele passa a ser valorizado até como uma ferramenta de sobrevivência, assim, mais do que literária, sabe? Uhum. E de resto, a minha produção, sei lá, eu entro em umas crises um pouco existenciais, às vezes, achando o que é possível escrever numa situação dessas, né? Que tem alguma relevância, assim, ou ainda sei lá, quem está escrevendo um livro que era para se passar em 2020, provavelmente já vai ter que mudar tudo, sabe? Se é uma história comum, vai ter que se passar em 2019, sei lá. Porque Uhum. 2020 é um ano que foi completamente alterado no seu cenário, no seu tempo, em tudo, né? Então Sim. escrever ficção já era difícil, acho que ficou um pouquinho mais difícil. Eu queria saber da Nani agora se o isolamento proporcionou alguma mudança nas vendas, né? A gente sabe, acho que os últimos dados que a gente pegou é de que o mercado editorial, assim, para venda de livro teve uma redução de 47% em relação ao mês de março, e isso indica mais ou menos 60 milhões a menos no fluxo de vendas, né? Então, assim, como é que a gente pode pensar isso em relação à baleia? A reinvenção da baleia está funcionando e também em relação a consumo. O pessoal tem consumido gêneros mais diferentes do que costumavam consumir. Está saindo mais livro de distopia, por exemplo, mais livro de diário, mais livro de poesia, né? Sabe que essa redução do consumo, né? Eu estava lendo esse dado também, com a gente, o complicado de analisar a situação, embora eu acho que já dá para analisar algumas coisas, mas ainda assim é complexo e os dados são frágeis, porque a gente não tinha o site antes, né? E agora tem o site, e aí coincidiu essa nova ferramenta com um novo momento, né? Então são muitas variáveis para considerar. Mas Sim. algumas coisas que eu tenho observado, assim, muito empiricamente, tá? A gente, Uhum. ao contrário da estatística, a gente aumentou essa venda do dia a dia, digamos, né, essa venda rotineira. Eu acho que por vários motivos, e daí eu só acho, né, são impressões minhas, que eu acho que é por causa do site, sim, que facilita, né? As pessoas já muitas vezes nos questionavam assim, mas por que vocês não fazem um site? E é complicada essa resposta, né? Porque é óbvio que eu sempre pude fazer um site, mas para mim não fazia sentido, e daí foi com a pandemia que eu elaborei isso, né?
para mim não fazia sentido colocar todo o meu acervo no site, porque a Cultura também bota todo o seu acervo, a Saraiva bota todo o seu acervo, a Amazon também bota todo o seu acervo. Aí a gente ia competir por preço, a Amazon ia ganhar, fim da história, né? Então, para mim não fazia sentido. Aí um dia, eu ainda brinco, eu tenho muitas ideias varrendo a casa, lavando a louça e tomando banho, né? Um clássico. É um clássico, E a gente adora isso, assim, porque são realmente os momentos de limpeza, né? Tudo tem a ver com limpeza. Eu entrei no banho sem pensar nisso, eu não estava pensando nisso. E eu saí do banho dizendo, uma banca, eu vou fazer uma banca. Então, daí me caiu a ficha, né? E nisso eu já estava no meio do desenvolvimento do site, batendo cabeça para saber o que fazia sentido ter ali, né? Então, no primeiro momento, eu sabia que eu ia fazer o site, que eu ia ter canais ampliados, que eu ia ter o clube, para mim já estava muito nítido. E a última coisa que apareceu foi a banca. E aí, então, voltando, né? Eu acho que, ao contrário da estatística, para a gente teve um aumento da venda diária, que na Baleia era uma venda fraca, ao contrário da venda em evento, que era uma venda que potencializava muito. Então, tu conseguia vender, às vezes, não sei, 40, 50, 70 livros do mesmo exemplar numa noite. Eu acho que essa baixa da venda, né, dessa estatística, se deu especialmente pelo cancelamento de eventos. Eu acho que quando tu tem os eventos com gente falando sobre o tema, a pessoa sai a fim de comprar o livro, ou o autor presente, a pessoa fica a fim de pegar o autógrafo, sabe? Eu acho que o livro é um produto sem igual. E o mercado livreiro é um mercado sem igual também, né? Acho que eles têm especificidades muito próprias, né? Então, eu acho que a redução, né, desse consumo de livros, ele está mais associado a isso, pelo menos no universo da livraria de bairro, né? Porque, assim, o meu faturamento caiu, isso é fato. Só que a venda diária aumentou, o site realmente impulsionou, o site salvou a lavoura, assim. E o clube teve uma adesão legal, ainda que baixa, porque não faz nem um mês que eu lancei tudo, né? Então, eu ainda estou em fase de ajustes, um pouco cagada de divulgar demais. Num lugar que eu não vou dar conta, né? Então, assim, estou recebendo 1000 feedbacks, felizmente a maioria é positivo, mas sempre alguém diz, falta um acento ali, falta uma frase ali, aquela frase está quebrada, falta um ponto, esse botão aqui não está funcionando. Então, eu acho que assim que eu consegui vencer essa fase de testes, que eu me dei um mês, uma hora eu falei, tá, chega, eu vou me dar um mês. Um mês é o momento de testes, e aí passando um mês eu vou daí mandar ver na divulgação para ver se eu consigo alavancar isso. E eu queria também trazer uma outra estatística, que é, ao mesmo tempo em que se vê uma baixa generalizada de receita no mercado, a Amazon lucrou 24 bilhões a mais, né? Desde que a quarentena começou. Então, acho que tem claro que a Amazon vende muitas coisas, né? Mas a venda de livros na Amazon aumentou. E eu acho que aí tem a ver também com, não sei, com várias coisas, assim, relacionadas a de qual público leitor a gente está falando, né? Porque eu acho que a galera que é leitora, assim, o público da Baleia, né? Um público que, assim, tá ligado que a loja não vai abrir, nem que o prefeito mande, né? Um público que tá ligado que talvez essa seja a hora de aderir e fazer um esforcinho e comprar um livro na Baleia ao invés de pegar o desconto da Amazon. Então, eu acho que tem várias variáveis aí pra gente pensar, né? Mas essas são as primeiras conclusões, assim, que eu consigo chegar nesse momento, assim, bem empiricamente. Que loucura isso da Amazon, né? Parece, assim, sei lá, o capitalismo sempre acha uma maneira de se dar bem e sair por cima, né? Exatamente, porque também tem o lance dos envios, né? O correio, as 2 primeiras semanas do correio, assim, ó, eu achei, sinceramente, eu pensei só o que faltava eu estar me quebrando para desenvolver essa porcaria e o correio estragar tudo, né? Porque os feitos ali nas primeiras 2 semanas, eles demoravam um mês para chegar. O prazo de 10 dias virou 30. Hoje já deu uma acalmada. Agora, enquanto o correio está se quebrando como uma empresa pública sucateada e constantemente atacada, a Amazon tem seus próprios aviões, seus próprios caminhões, sua própria infraestrutura de envio. Então, tem muitos motivos, né, que fazem a Amazon lucrar quando está todo mundo morrendo, né? Esse é o capitalismo, basicamente. Nani, em relação ao consumo, assim, de livros, tá saindo muitos gêneros diferentes? Tá saindo gêneros iguais, assim? Como é que tu avalia isso? Mesmo que empiricamente também.
Eu não tô vendo muita diferença, assim, de gênero, porque a gente tá vendendo basicamente o que já vendia. Tem uns pedidos que eu penso, nossa, essa aqui vai fazer uma pós-graduação em gênero, sabe? Tinha um monte de livro relacionado a gênero, a questões raciais, a questões de direitos humanos. O que está saindo de literatura também é tudo muito afinado, está saindo meio que a mesma coisa, assim, tudo que tem de autoria de mulheres, né? Eu não sei se também é por conta de uma ênfase que é dada em toda a divulgação da baleia, os livros que estão no site são muito mais, digamos que, não sei, é um pouco suspeito tudo, né? Então, eu estava olhando ainda no Instagram, né, as lives que eu estou fazendo. Depois de 40 dias de lives, teve o primeiro homem branco cis hétero. 40 dias, assim, eu estava invicta, né? Até que chegou o primeiro, que foi essa semana, e ele estava cercado por mulheres, tinha mais 3 mulheres na agenda com ele, né? Então, eu acho que isso tudo se reflete. Eu acho que o papel das livrarias de bairro, muito mais do que vender livro e muito mais também, além da curadoria, é formar público, né? Por isso que eu duvido, assim, que eu concorra, né? Que a Baleia concorre com as outras livrarias. Eu acho que a gente talvez tenha um modelo de negócio parecido, mas os públicos são muito específicos, né? Claro que tem público que circula, e esses são os que talvez entendam o rolê do livro, né? O rolê da livraria de bairro. Mas eu acho que, tematicamente, eu vejo cada livraria muito diferente uma da outra, né? O Milton da Bamboletras, por exemplo, diz que lá ele está vendendo a Peste do Camus, assim, muito, né? Eu não tive nenhum pedido da Peste. 0. Ninguém nem perguntou se eu tinha, eu não botei no site, não ofereci. Porque eu também acho que se a leitura de diário, né? Eu não estou dizendo que a Peste do Camus não deve ser lida, muito pelo contrário, acho que deve ser lida. Mas eu acho que tem tantas questões também para a gente atualizar isso, e já é uma literatura talvez tão difundida, um tema tão difundido, uma história tão difundida, que talvez nos caiba, dentro do pouco tempo que cada um de nós tem no mundo, né, de ler coisas novas e atualizar esses cânones, esses mitos, né, essas histórias tão universais, né. Que essas ideias universais já estão um pouco no nosso imaginário, assim, né? Tu meio que já sabe um pouco o que é a Peste do Camus sem ler a Peste do Camus, né? Elas são parte constituinte da cultura, né? Então, realmente, dá para ler umas outras coisas, né? É um pouco isso, e acho que daí o público da Baleia, especificamente, é uma galera que lê muito contemporâneo. Chegou uma hora que eu me dei conta, assim, eu não preciso... Cara, eu até tenho uns clássicos na prateleira, sabe? Tem clássico que eu não consigo deixar de ter. A Peste do Camus, especificamente, eu não tenho, mas eu tenho alguns outros Camus. Eu tenho vários clássicos ali, assim, um de cada, porque eu acho que uma livraria que se preze tem que ter. Mas não vende. Não vende, eu sempre tenho que lembrar de tirar o pó lá daquele lá, porque tá sempre com pó, tá lá parado há muito tempo. E tem até alguns dias do pó, assim, eu paro para tirar pó dos clássicos, né? Porque realmente eles ficam ali pegando pó. O público da Baleia é muito, muito, muito contemporâneo. Gosta muito de não ficção e de literatura de ficção contemporânea, os autores vivos, assim. Eles vibram e divulgam e mandam pra gente programação com um autor vivo de um livro que eles compraram lá na Baleia. Tu viu que a fulana, sobre quem a gente conversou, vai estar em tal lugar falando? Então, eu acho que essa linha, ou melhor, essa intenção de sempre estar promovendo encontros, né, com autores, que acho que é uma coisa que marcava muito o jeito de ser da Baleia em tempos não pandêmicos, ela pegou mesmo, assim, tem um público que curte isso. E eu sinto que se manteve, mais ou menos. Sim, isso é bem legal. E uma coisa que é muito real, isso do contemporâneo, é que toda vez que eu preciso de alguma coisa que é de escrita contemporânea, eu sei que eu vou encontrar na Baleia. Então, nem penso duas vezes, assim. Então, é bem real isso. E acho que quando tu falou que a intenção da livraria de bairro é mais fazer um público formativo, eu acho isso bem importante, porque, assim, pensando, sei lá, com um olhar de marketing, com um olhar de publicidade, a Amazon de verdade não é teu competidor, né? A Amazon não é teu concorrente, porque vocês são projetos de venda diferentes. Mas, ao mesmo tempo, ela vira teu concorrente na questão de preço, porque muitas pessoas vão pensando no preço e a Amazon ganha no preço, ponto. Isso. Ponto. É isso que a Amazon ganha e não tem mais nada a oferecer. Então, assim, a Baleia, ela vem... Eu venho de uma cidade, né? Eu era lá de Garanhuns, eu venho de uma cidade que demorou muito para ter uma livraria. Então, a gente não tinha isso. Então, chegar aqui em Porto Alegre, eu tô aqui há 2 anos e meio, mais ou menos, e chegar aqui e começar a ter essa vivência na livraria de bairro, assim, mudou minha vida, assim, história pessoal mesmo.
Que É bem massa. diferente, você vai confiando. Eu não tenho medo de comprar um livro na Baleia e não gostar, porque eu sei Uhum. que aquele livro está ali por um objetivo. Eu nunca compro um livro sem quem está me vendendo falar alguma coisa sobre ele. Sim, que legal. Uhum. É uma coisa completamente diferente, né? Eu tenho mais uma pergunta para vocês, e aí vocês decidem aí a ordem de resposta. Eu queria saber quais são as estratégias que vocês estão usando para manter a saúde mental no isolamento, com toda essa pandemia. Como é que vocês estão sendo generosas consigo mesmos, se está sendo difícil ou não. Como é que está sendo esse processo humano, assim, com vocês? Principalmente nesse contexto de pandemia e de desgoverno, né? O governo de morte e opressão que a gente está tendo. Bom, eu já estava um pouco acostumada a passar muito tempo em casa. E esse ano já ia ser muito de passar muito tempo em casa, porque eu estou no último ano do doutorado em escrita criativa lá na PUC, né? Então é o ano de realmente escrever e finalizar a tese. Então acho que eu já estava um pouco preparada para ficar muito tempo em casa, mas certamente não tanto, né? Eu ainda ia na PUC com frequência, assim, né? E aí de repente ficar em casa o tempo todo, assim. No começo eu assim, né? Tu perguntar como é que tu estava te mantendo sã, sei lá. No começo eu acho que não estava, simplesmente. E aí depois fui criando assim maneiras de. O mais difícil para mim acho que é bloquear as notícias, né? Talvez por eu ser jornalista, sei lá, me custa muito, assim, não ficar o tempo todo atenta, assim, né? Ou ficar no Twitter lendo novidades, ou entrar em site de notícia, ou habilitar as notificações dos aplicativos de notícias. Agora, enfim, né? Tem que desbloquear tudo, assim, e tentar criar um momento em que esse mundo externo não seja tão invasivo, assim. O que não é fácil, né? Tipo, acho que ultimamente eu tenho conseguido, assim, eu acordo, leio as notícias, e aí consigo ficar um tempo trabalhando direto, e aí depois me dou conta, assim, tipo, faz um tempo que eu não sei o que tá acontecendo no mundo. E aí vou lá ver, o que é meio idiota, porque em geral não acontece nada, assim, né? Muito urgente que tu tem que saber agora, né? Que tu não possa saber amanhã da manhã. Mas não consigo me desligar totalmente. Gostaria, porque em geral a gente vai ler as notícias e é esse show de horrores, né? Desse Sim. país que a gente vive, com esse presidente que a gente tem. Então, na real, o que acontece é, sei lá, ali em algum momento da tarde tem esse momento de passar muita raiva com o Brasil, né? E, enfim, ia ficar muito triste e tal, e acho que em parte o método de sobrevivência é aceitar um pouco também isso, que a gente vai ficar triste, que a gente vai ficar meio desesperado com ver essas coisas que estão acontecendo e não conseguir fazer nada, né? A gente é muito impotente em muitas coisas, assim. Claro que quando a gente tenta ajudar os outros também nos ajuda, assim, né? Tipo, esse projeto, o Boleto Mais Um, né? Que acho que até é da Lívia, né, Nani? A Lívia é uma das criadoras. Ali sei lá, acho que é um espaço em que quando a gente consegue ajudar alguém, tu te sente um pouco menos impotente diante do mundo, né? Pra citar um exemplo, assim. Mas tudo, acho que a gente está vivendo uma vida em que tu fica em casa já é contribuir com a sociedade, né? Tu tomar os cuidados que tu tem que ter com a tua própria saúde é tá tomando os cuidados com os outros também, né? Então acho que lembrar disso é um pouco reconfortante, assim. A gente não tá parado em casa sem fazer nada, né? A gente tá fazendo o que tem que ser feito. Assim, a gente tá fazendo o que tá no nosso controle para ser feito. Então acho que tento me lembrar um pouco disso, assim. E enfim, aí depois outras coisas que a gente fica se prometendo fazer e às vezes faz, às vezes não, né? Tipo, vou fazer yoga todo dia. Não tô fazendo yoga todo dia, né? Sim. Sei lá, a gente se coloca planos, assim, e acho que tem que aceitar também que não vai dar, sabe? A gente vai fazer o que der e pronto. É meio que vive a vida sempre, né? Fazendo o que dá. Acho que agora também é diferente, né? Acho que é isso. Acho que a gente tem que ter uma certa dose de aceitação e realmente tomar conta daqueles espaços em que a gente pode fazer alguma coisa, né? Onde a gente tem chance de atuar e de controlar e de se colocar, ocupar esses espaços possíveis. E, bom, É importante falar do boleto, né? Do Boleto Mais Um, porque é um projeto bem legal. É um grupo de Facebook, para quem não conhece o projeto, né? Fica sabendo que as pessoas se ajudam. As pessoas, de repente, pagam uma conta de alguém, de repente mandam uma grana para alguém conseguir comprar comida para dentro de casa, né? Eu acho bem importante mesmo, né, nesse período. É meio que dar a mão, mesmo distante, né?
o interessante é que o que está se fazendo ali não é nada novo que já não se fizesse fora, né? Com as pessoas da tua Sim. rua, tua vizinha de porta, ou quem é do interior, assim, né? Acho que tem uma prática mais comum no interior, tu repassar, sei lá, as roupas que tu não usa mais. Ali o lance é do boleto mais um, é quando tu tá confortável na tua casa, com teu salário fixo, podendo pagar os teus boletos, e mais um de alguma outra pessoa que não pode, né? É Isso. muito incrível essa iniciativa e o Facebook ajudou a tornar isso massivo, né? Então, acho que já está com, sei lá, 40 mil pessoas no grupo, tem uma fila de 10 mil para entrar e muita gente sendo ajudada, e todas mulheres, né? Só mulheres podem receber doações. Muito legal. Importante, porque essas diferenças se mantêm agora, né? As mulheres são a maior parte dos profissionais de saúde infectados são as mulheres sempre foram as cuidadoras dos idosos, estão mais expostas também agora, né? Isso não mudou. E as gurias fizeram também uma apuração de quantos filhos cada uma tem, e a média é 5, assim, pra vocês terem uma ideia. Se tem pai, né? Se o pai dos filhos ajuda a sustentá-los, né? A maioria não. Então é essencial que essa ajuda venha para as mulheres, né? Elas que, enfim, dedicaram muitas vezes a sua vida profissional, ou sacrificaram a sua vida profissional para estar em casa cuidando dos filhos, chega agora e estão completamente desassistidas, né? Enfim. Apesar de toda a pindaíba que se instaura, né, e tá tudo muito incerto, e a preocupação financeira me tira um pouco o sono, literalmente, às vezes, sabe? Quando dá 15 para as 6 e tu abre o olho, lembra de tudo e não consegue mais fechar, e tu levanta e começa a trabalhar, né? Então, eu tô um pouco nessas, assim, trabalhando em casa, e isso, de fato, é meio enlouquecedor, e sei lá, é preciso cuidado e atenção nisso, porque isso pode realmente, estresse pode dar piripaques na gente, né? Apesar disso, tá, que não é todo dia que acontece, eu vejo que tem gente em situação muito pior e muito mais desesperada do que a minha, assim. Eu, felizmente, consigo compartilhar o tempo da quarentena e o espaço de uma casa com uma pessoa com quem eu convivo muito bem, que é a Lívia. Consigo ter um bichinho de estimação em casa que dá uma alegrada no ambiente. Eu tenho livros e tenho, sei lá, trabalho para fazer, tá? O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que eu estaria muito pior se eu não pudesse criar, se eu não pudesse inventar coisas, se eu não pudesse, de fato, trabalhar de alguma forma. Eu acho que o que mais me ameaça a saúde mental, assim, é eu estar trabalhando que nem uma louca e não estar vendo, assim, o retorno financeiro entrando. E digo retorno financeiro não que é para eu ficar rica, né? Não é esse o objetivo final, mas eu não estou conseguindo pagar as contas da livraria no momento. Então, acho que nesse sentido, sim, eu fico preocupado com a minha saúde mental por causa dessa pressão financeira de empresária, né? Agora, por outro lado, eu fiquei pensando também de onde é que eu tirei a ideia das lives, muito antes da live estar tão generalizada, numa época em que, sei lá, músicos faziam lives, muitas, né? E não tinha ainda no meio da literatura e tal, e eu resolvi, vou fazer lives, porque eu acho que eu não estava mais aguentando não poder encontrar as pessoas, não poder conversar, não poder mais, não sei, movimentar da mesma forma que eu movimentava lá na livraria, né? Então, Sim, eu que era acho... tanta presença, né? Tão presente, Exato. sim. Exato. E aí, para minha surpresa também, eu achei que quando eu começasse a fazer as lives, eu ia estar um pouco importunando as pessoas, sabe? Tipo, oi, tudo bem? Quer fazer uma live aqui? Enfim, ficar conversando comigo, quem sabe vai cair, mas daí a gente retoma, e eu achei que eu podia acabar importunando as pessoas. E daí eu descobri que não, que as pessoas estão muito afim de falar, até as mais tímidas, até as que não sabem fazer live, tipo, claro, topo sim, como eu faço, né? Então, acho que, sei lá, para 80% das pessoas que eu fiz live até agora, eu tive que explicar como faz live, como é, e o que precisa, e põe fone para melhorar o som, etc. As dicas básicas, assim. Para dizer que as pessoas, acho que estavam muito afim de falar, a audiência tem sido legal, acho que as pessoas estão afim de ouvir, e acho que mantendo, né, a programação legal, poder mandar um convite para uma pessoa para participar de uma live, nunca é só o convite, é sempre assim, tá, e aí, como é que estão as coisas? Não tô conseguindo escrever nada. Eu tô conseguindo fazer um livro. Surgiu um projeto novo. Então, o papo sempre se estende. Então, é legal manter contato com as pessoas, o pessoal do meio literário, tanto escritoras, escritores, editores, poetas, galera da imprensa. Isso está sendo muito legal. Então, eu fico pensando que essa complexidade toda, né? Perto de outras pessoas, eu acho que eu estou muito bem, assim, de saúde mental, por tudo isso que eu citei.
Por outro lado, eu vejo que eu estou me equilibrando nessa corda bamba, de poder, sim, ter o privilégio de seguir sendo criativa e produzindo coisas, e o outro lado, essa pindaíba financeira que está esmagando a gente, né? Eu não sei como é que a gente vai sair dessa, ou melhor, em quanto tempo, depois que acabar a quarentena, a gente vai conseguir sair dessa financeiramente. Eu acho que o que está segurando as pontas mesmo, de verdade, é a possibilidade de continuar sendo criativa, de continuar conversando, de poder ter inventado as linhas do clube, que, claro, eu já tinha uma ideia, mas eu afinei, de poder montar esse mini estúdio e criar, enfim, várias coisas criativas que foram feitas nessa reinvenção da baleia. Eu acho que é o que está me segurando. E aí, cada vez que eu termino algo que eu lanço para o mundo, me bate um rebote, assim, do tipo, tá, agora meio que eu tô sem nada para fazer. Aí eu fico triste um dia. E eu já invento alguma coisa, sabe? Já começo uma outra coisa. Então, eu notei, mais do que nunca, eu notei com nitidez, assim, que eu preciso estar ativa fazendo coisas. Senão eu ia estar muito pior, né? Então, eu fico pensando assim, a galera que não pode mais fazer uma apresentação de teatro, imagina como tá, né? A galera que não pode mais fazer a apresentação show, né? Como é que não deve estar? Então, eu acho que eu, como jornalista e como livreira e como, né, alguém que trabalha com livros, que tem que realmente, acho que o caminho da reinvenção foi um caminho de sempre da baleia, né? A gente sempre deu um jeito, assim, do jeito que dava, pelas margens, de outros jeitos diferentes do convencional. Poder seguir fazendo isso está segurando as pontas. Agora só falta fechar essa ponta com a ponta do financeiro, né? A hora que isso fechar, eu acho que daí eu tô livre de qualquer problema de saúde mental. Já que tu falou das lives, inclusive recomendo as lives da Baleia para todo mundo que estiver escutando esse podcast. Já que tu falou das lives, eu lembrei que tem um contato, né, muito grande com quem está escrevendo e está falando muito nesse momento, nessa hora, com quem está produzindo. E uma coisa que a gente tem observado é que tem vários matizes dessa relação com o criativo e com a produção. Então, assim, tu tá me dizendo que o que te mantém bem, o que mantém tua saúde é tu poder continuar criando, né? Poder continuar pensando em novas maneiras e tal. Eu acho que seria legal se tu comentasse um pouco como é que tu acha que tá as produções dessa galera que tu tá acompanhando nas lives, né? Tem muito mais gente que continua escrevendo, tem muito mais gente que tá com bloqueio criativo, não dá para mensurar, assim, a diferença entre esses dois. E tem uma segunda pergunta, mas aí vamos responder logo essa, que eu mando a outra para as duas. Tá, joia. Então, acho que também um pouco na linha do que a Júlia falou antes, né? Que eu acho que como passar essa quarentena meio que não tem receita, né? Acho que cada um tá tendo que lidar com o que a sua própria vivência oferece, né? Então, eu já vi muita gente que estava muito noiada de não conseguir fazer, não conseguir escrever e não conseguir ler, né? As pessoas também não estão conseguindo ler muito. Eu demorei muito para conseguir parar e ler um livro, assim. Claro, eu também com as lives, eu fui lendo bastante porque eu relia os textos, relia um trecho dos livros e tal. Eu sempre dava uma revisitada, era sempre legal. Assim, livro de conto, li uns 2 ou 3 contos, e crônica, a mesma coisa. Então, para mim, eu vejo que aí também eu matei um pouco dessa... Que quando eu fico sem ler, assim, quando eu tô muito atucanada com alguma coisa de trabalho e eu não tô lendo, chega uma hora que eu me dou conta, assim. Eu tô mal porque eu não tô lendo, sabe? Para mim, faz uma puta falta. O que eu noto, assim, é que muita gente que estava noiada porque não estava produzindo, deu uma relaxada, porque entendeu que não dá para se cobrar, né? Que acho que nesse sentido que a Júlia falou, eu assino muito embaixo, assim, eu acho que é isso. E cada um tá conseguindo descobrir na sua rotina o que fazer para seguir realmente vivo, para muito além do fisiológico, né? Tipo, a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão, balé. Então, não adianta a gente só se manter vivo, a gente tem que se manter criativo, né? E o que eu vejo daí das pessoas com quem eu conversei é muito variado, assim. Tem os que estavam desesperados que não estavam criando. E com o tempo se deram conta de que estavam relaxar, não vou criar. Tem os que viram na possibilidade da pandemia um caldeirão de criatividade, assim. Meu Deus, olha sobre quanta coisa que eu posso rabiscar aqui, fazer uns rascunhos e quem sabe um dia criar alguma coisa. Tem gente que está produzindo sobre quarentena, né, sobre pandemia. Tem gente que está aproveitando a pandemia para se isolar dos problemas que tinha que resolver e está escrevendo sobre outra coisa. Daí tem aquelas pessoas que estão com a casa cheia, fica mais difícil. Aqueles que estão com a casa vazia, estão sozinhos, também fica difícil. Tá muito variado, né? Eu vejo que, no geral, assim, meio que não tá dando para traçar padrões, né? Acho que as coisas estão muito diferentes de pessoa para pessoa. Mas, como um todo, assim, eu vejo os escritores muito atentos a tudo isso. Nem todos estão produzindo, mas com a maioria que eu conversei está muito atento.
nem todos querem falar na live sobre isso. Ah, eu não quero falar de quarentena, tá muito baixo astral, e já tem gente que fala, cara, eu queria, beleza, meus poemas, legal, mas eu queria falar da quarentena. Sempre troca uma ideia antes, né, sobre o que as pessoas estão a fim de falar, e algumas, assim, querem falar da quarentena e as outras não querem. Ah, eu quero falar sobre a minha literatura, tu leu tal livro? Então, legal, podemos falar dele. É muito, muito, muito variável, e nesse sentido tá sendo um barato conversar com as pessoas, porque é um trabalho, ele é zero mecânico, assim, ele é completamente customizado, cada live é uma live, né. Nesse sentido, assim, as lives salvaram a lavoura, assim, por aqui, de criatividade. E a boa parte delas ficou antológica, assim, são momentos de catarse quase, porque olha a situação, olha o contexto em que elas estão acontecendo, né? Querendo ou não, serve de registro também, né? Não deixa de ser uma espécie de diário, né? Com certeza. Pensando nisso do registro, dentro da escrita criativa, né, a gente discute muito, né, isso de produzir como testemunha do momento também, né, e como é que fica agora essas pessoas que querem produzir sobre a pandemia, querem relatar o que está acontecendo e tal. E surgem algumas dúvidas do tipo, mas será que não vai acabar sendo um monte de narrativa muito parecida? Porque tá todo mundo meio que em circunstâncias de isolamento, tá todo mundo meio que em circunstâncias de opressão de si mesmo, e o governo também tá ruim para todo mundo. E aí surgem dúvidas do tipo, poxa, será que a gente que tá conseguindo escrever deve, talvez seja uma palavra forte, mas sei lá, deve escrever sobre o momento ou não deve escrever sobre isso, mas será que não escrever sobre a pandemia é um ato de irresponsabilidade, né? Será que o escritora que está produzindo agora precisa testemunhar a pandemia com uma escrita que fale sobre pandemia? E também se essas narrativas que surgem sobre a pandemia não correm o risco de ser muito próximas. Pensando em projetos como, por exemplo, a antologia que acho que a Dublinense está fazendo, né, sobre escritas sobre a pandemia, assim. Já que a gente está falando da escrita criativa, aconteceu uma coisa interessante agora, acho que faz umas 2 semanas. Eu faço parte do grupo de criação do professor Kralik, né, da PUC. E aí um dos nossos temas para a produção foi pandemia. E aí a gente discutiu, todo mundo escreve, né? E a gente teve 7 contos foram produzidos para esse encontro. E eles eram completamente diferentes entre si, assim, eles não tinham nada a ver um com o outro. E isso foi muito interessante, assim, de ver, porque a gente também teve esse medo quando a gente decidiu essa era a temática do encontro. A gente pensou, mas vai ser tudo meio um saco, assim, né? Todo mundo em casa, falando das suas paredes, sei lá. E aí, não, vieram todos eles dentro da temática, né? Ninguém fugiu do tema, mas eles eram completamente diferentes entre si, assim. Alguns fugiam pela imaginação, outros fugiam por se colocar em outros lugares, enfim. Então, acho que a resposta da literatura sempre pode ser muito variada, né? Independente de qual é o briefing, digamos, né? Que legal. E aí, entrando nessa questão de se o escritor deve... acho que o escritor meio que nunca deve nada, Nunca né? deve nada, né? Deve fazer aquilo que seja verdadeiro para o seu projeto artístico ou para, sei lá, né? Para o seu posicionamento ético, assim. Acho que independente do que ele se proponha, a literatura acaba sendo um registro do seu tempo, né? Mesmo que ela fuja dos assuntos do seu tempo, de alguma forma, né? Essa fuga também é um registro, né? Enfim, acho que não existe literatura não comprometida com alguma coisa, né? O não comprometer-se já é uma maneira de se comprometer. Pensando daí no, sei lá, no testemunho desse caos político, né? Eu tenho a impressão, assim, que tu ignorar isso é um ato político talvez mais contundente, ou sei lá, mais marcado do que tu falar sobre isso, né? Isso vai de cada um, né? Sem dúvida, vai ter artistas que vão escrever livros que não tem nada a ver com isolamento, nada a ver com pandemia, e tudo bem, né? Existem maneiras de falar sobre as coisas também por vias indiretas, né? Eu lembro muito do Samir Machado, que escreve romances históricos, e os romances históricos dele são também muito atuais, né? Então, acho que é um exemplo de que, na verdade, a gente não precisa abordar as coisas diretamente, né? A gente pode acessar elas por outras vias indiretas. E isso também sai uma literatura que é um testemunho e um registro do seu tempo. O que eu ia falar é que tu falou do governo, e aí eu me lembrei das aulas com o Ricardo Tina na faculdade. E ele fala muito sobre estratégias do fascismo como a morte da linguagem, que é muito o que a gente vê, né?
a morte da metáfora, a morte da linguagem, e parece que o fato de você produzir literatura, o fato de você ler literatura, é meio que já um modo de resistência contra esse governo que a gente está vivendo agora. Isso para além da pandemia, claro. Eu acho muito difícil pensar numa arte fascista, né? Parece uma contradição em si mesmo. Sim. Assim. Se é uma obra de arte, assim, se tem o mínimo de alteridade e de sensibilidade que uma obra de arte, sobretudo, quer dizer, sobretudo não, mas certamente as literárias, é muito difícil que ela seja fascista ou pró-fascismo, né? Porque inclui necessariamente um se colocar no lugar do outro, que é um ato já não fascista, né? Eu acho que eu fecho com a Júlia sobre isso, porque, não sei, eu já ouvi muita gente falando, tá, sobre diários da pandemia, que, quem é que pode escrever um diário na pandemia? Os escritores de classe média, daí vão sair relatos todos iguais. Cara, não sei, mesmo que saíssem relatos todos iguais, isso já é uma informação, assim, não sei, né, existe uma informação sobre esse escritor. Por outro lado, também, eu acho que saindo de um escritor ou de uma escritora, nunca vai ser um simples relato como se fosse jornalismo, né? Nunca vai sair uma simples descrição de nada, né? Eu acho um pouco chato essa galera que fica botando pilha fraca em relatos da pandemia, assim, porque eu confio muito na capacidade de subjetivação dos nossos artistas, e eu acho que não é porque tá todo mundo em casa olhando para uma parede que todo mundo vai escrever sobre uma parede em casa, né? Eu acho que é meio raso, assim, essas críticas que eu vejo acontecer. Eu acho que também a gente não está num tempo de ficar botando pilha fraca nas possibilidades que estão aí se abrindo de encontros e de contato, né? Eu acho que é um momento muito mais da gente se agregar e se juntar. E outra também, né? Os escritores escrevem, as escritoras escrevem, e não quer dizer também que aquilo é uma obra de arte, um texto literário. Às vezes a escrita como exercício tem um valor imenso, né? Depois a pessoa pode escrever e dela pensar, não, mas eu não quero publicar, não, mas eu não vi valor nisso, eu vou revisitar daqui uma semana, e daí eu transformei em outra coisa. Ou enxerguei ali dentro de algo que o escritor certamente fez e que é cheio de, não sei, cheio de camadas, digamos, e dali sai alguma coisa, né? Então eu acho que, não sei, eu acredito realmente que podem sair coisas muito legais desse momento, podem sair também coisas não muito legais, e eu acho que em nada se difere isso do que acontece em todo momento do mundo, né? Sempre se escreveu coisas muito legais e coisas não tão legais. Não tão legais, então, sim. eu acho que certamente. eu acho que sempre foi assim, né? Então, essa patrulha sobre quem está escrevendo, eu acho, sim, contraproducente. Eu acho que não tá com nada. Acho que botar pilha fraca na vibe dos outros não era. Não é agora, né? Máximo. Eu acho que a gente tem que respeitar também o trabalho de quem está fazendo, e muitas vezes, se o escritor está travado e ele só consegue descrever a parede branca que ele está vendo, bom, vamos lá, né? Daqui a pouco isso evolui para alguma coisa, sei lá. E se não evoluir, também tudo bem, né? Tudo bem. Não pode esperar que todo intento artístico resulte numa boa obra de arte. Isso é absurdo, né? Exato. Sim. Acho que qualquer boa obra, ela também não foi, sabe? Qual era o artista que falava da merda do artista? Não é tudo que o artista faz que é uma obra de arte, né? Ele também vai ao banheiro e faz algumas coisas que não são obra de arte. No sentido de que, nossa, deixa as pessoas criar, né? Eu acho. É um pouco sobre isso, assim, sobre a produção dos diários da quarentena. Eu acho que eu só não acompanho mais dos múltiplos diários que estão surgindo porque eu não tenho tempo. Porque eu acho que também me parece que a alma disso é muito mais o escrever, né? Do que propriamente o consumo disso, né? Da mesma forma que, não sei, diário, tem gente que gosta, gente que não gosta. Poesia, tem gente que gosta, gente que não gosta, né? Acho que não tem uma regra aí. Não é porque alguns não gostam que deveria assumir, né? Nem para quem escreve, nem para quem lê, né? Não tem regra. A pessoa não é obrigada a, de repente, começar a ler poesia só porque, sei lá, estar em casa exige isso, né? Não pode ser assim, né? Não pode ser verdade. Assim. E não é porque tem alguém escrevendo o que eu não gosto de ler que eu tenho que dizer que a pessoa não pode escrever, sabe? Sim, aí a gente já vai para outro campo, né? A gente já vai volta pro fascismo aí. Pois é. Exato, né? De querer que os outros calem a boca porque eu não tô gostando de ouvir, né? Exatamente. Para de bater panela. É bem isso. Deixa as pessoas.
É como a live também, né? Tem muita gente que fica falando, ai, mas as pessoas não param de produzir live. Ah, mas ninguém tá te obrigando a assistir live. Eu acho um saco quem fica falando que live é um saco. Ai, parem de fazer live. Bicho, vai procurar alguma Né? coisa pra você fazer, né? Ai, gente, tá uma delícia essa conversa. Mas eu tenho uma pergunta para Nani, que é mais voltada para essa questão da baleia também. E daí depois a gente já se encaminha para o final. Até para não prender vocês aqui por muito tempo. Nani, eu queria saber sobre lançamentos de livros. Lá no começo da nossa conversa, tu falou que muitos eventos foram cancelados, até cursos que estavam rolando na Baleia. E aí, acho que é de se imaginar que muitos escritores e escritoras estavam com projetos para lançar nesse tempo. E não sei como ficou isso, assim. Eu sei que a Baleia sempre foi palco de muitos lançamentos, né? Acho que já tinha alguém ali com alguma coisa agendada, não sei. Mas aí minha pergunta é, tu acha viável seguir com os lançamentos, uma modalidade online, de repente fazer lançamento de livro com live, disponibilizar esses livros pela banca da Baleia e tal? Ou, sei lá, o ideal, assim, seria adiar esses lançamentos para depois? Acho que também mais uma coisa que eu não sei se tem muita regra. E por isso que eu digo que o mercado livreiro é um troço muito caso a caso, assim, é muito artesanal. Em alguma medida, sempre que tu aplica uma regra massiva ou que tu... Não estou dizendo que não estou aqui fazendo uma defesa ao artesanal e nem estou refutando qualquer forma de automação. Enfim, eu mesma uso automação, newsletter, o site. Se tu deixa o carrinho, tu abandona, alguém vai te mandar um e-mail, que é o site, dizendo, oi, você esqueceu tais livros, né? Eu acho isso tudo muito legal. Só que eu acho que tu tem que entender no mundo do livro o que dá para automatizar e o que não dá. O que dá para pôr regra, por exemplo, no financeiro. Bom, é um financeiro como de qualquer empresa. Então, ali eu ponho regra. No atendimento não tem como, tá? Então, por isso que eu acho tão complexo. Eu acho que quando uma editora escolhe fazer o lançamento e quando uma editora escolhe adiar o lançamento, é meio porque ela conhece o seu público e ela já fez uma projeção do público daquele autor, né? Então, eu já vi lançamentos serem adiados e eu acho que tudo bem. E já vi lançamentos acontecendo por meio de live e acho que tudo bem. Os lançamentos que eu vi acontecendo por meio de live são de escritores com alguma fama e com editoras de um porte nacional, em que pouco importa o lançamento, na verdade. Se ela está numa boa posição na Amazon, o livro vai vender como se tivesse acontecido o lançamento ou não. Né? E nas épocas áureas aí da Livraria Cultura, por exemplo, uma grande editora podia pagar por um espaço na Revista da Cultura ou na Vitrine da Cultura, que sempre foram espaços pagos, né? E nunca ninguém disse isso pra gente. E aí o livro ia vender e estava tudo certo, né? Façam grandes pilhas, o livro chama atenção, vai para a lista dos mais vendidos e vende. Já outras editoras menores, que talvez a maior venda do livro seja exatamente no dia do lançamento com o autor presente, né? Aí eu já acho que é uma coisa complexa de você fazer live, mas não acho impossível de fazer. Eu acho que vai muito de qual o perfil da editora, qual o perfil do autor e mais qual o perfil da distribuição do livro, né? Então, para te falar que isso não é uma decisão só conceitual, uma decisão também comercial, né, de como fazer. Eu acho válido também, daí para dizer o que eu acho disso, né? Eu acho muito válido que se faça. Eu vi que uma live que eu assisti de lançamento que eu achei muito legal foi a do Chico Felitti, da Todavia, que ele lançou aquele livro A Casa, sobre o João de Deus, né? E ele fez 1 hora de live e foi muito divertido. E o livro emplacou, tá lá, tá vendendo, né? E já tem gente que suspendeu lançamentos, né? Até em editoras grandes, mas autores menores que o lançamento foi suspenso, como foi o caso do Jefferson Tenório, que tá aguardando a pandemia passar para o lançamento acontecer. O que eu acho que dá para pensar disso tudo é também que escolha a gente faz sobre aderir ou não às lives, aderir ou não ao novo jeito de se relacionar nesse momento, esse jeito possível, da gente pensar que talvez a gente devesse encarar muito mais a pandemia como parte da vida e não como uma pausa na vida. Então, eu acho que isso é uma questão de postura, que claro, que no caso do lançamento de livro precisa ser alinhado comercial, né? Mas eu acho que enquanto postura, e eu acho que é mais sobre isso que tu talvez esteja perguntando, eu acho legal que a gente siga fazendo encontros literários na pandemia, eu acho legal que a gente siga fazendo lançamentos de livro na pandemia, eu acho que vai ser uma coisa muito chata, como eu conversei na semana passada com o Schneider Carpegiani, do Suplemento Pernambuco, lá da tua terra. Ele me contou que, olha, a gente está planejando as edições do suplemento. A edição de junho só vai ter livro velho.
não vai ter nenhum lançamento. E aí que é isso, né? Sim. E aí fiquei pensando que eu acho que de uma forma geral, e talvez, daí sim, muito orientados pelo comercial, talvez as editoras estejam encarando essa pandemia, essa quarentena como uma pausa na vida. O que conceitualmente, e para a vida artística, é um caos, né? É uma tragédia. Só Sim. que eu entendo, para dizer que eu entendo quem está fazendo, apesar de achar que poderia seguir acontecendo, que a gente deveria encarar esses momentos, em especial grandes editoras que têm mais margem, que conseguem aceitar uma inovação desse tipo, eu acho que elas deveriam seguir fazendo e justamente elas deveriam seguir alimentando a gente de novidades, que os autores que estão ali ansiosos para lançar seu livro não vissem o seu livro envelhecer na gaveta, né? O livro ele é pronto para ser lançado e às vezes tem um timing de livro que é difícil tu adiar, né? Então, eu acho que é uma questão bem delicada. Eu entendo quem acaba balizando, muitas vezes pelo comercial, mas eu acho que, conceitualmente, pensando em sociedade, assim, a gente não deveria dar um pause na nossa vida por causa da pandemia. A pandemia também é vida. É uma vida diferente, claro, mas também é vida. E é isso, assim, mais do que garantir que as pessoas tenham o que comer, o que vestir, o que tomar na pandemia, também as pessoas precisam consumir arte. A gente sabe que para ser vida, né, também tem cultura, também tem arte, né, e eu acho que esse valor está sendo um pouco esquecido, e a gente está balizando tudo, né, pelo comercial, de alguma forma, assim, então, não sei se eu te respondo, mas é uma questão complexa, né, para dizer que não tem uma resposta, né, tem a minha opinião e tem a coisa como está sendo tratada, assim, de forma bem complexa. Não, mas respondeu maravilhosamente bem, né? E você falou muito disso, de seguir a quarentena como se fosse o fluxo da vida, né? Fosse um momento da vida e não pausar a vida. A Angélica Freitas, ela fala muito isso também. De tempos em tempos, ela está disponibilizando algumas aulas no Facebook dela, né? Microaulas, assim, sobre escrever ou produzir. Vem cá, escreve comigo e tal. E ela fala muito isso. Gente, a gente tem que encarar a pandemia como um momento da vida, não é uma pausa, assim. É tua vida que está acontecendo agora. Eu acho bem relevante a gente pensar nisso, porque tem muito esse movimento de fuga do que está acontecendo e não, vamos deixar que vai passar. Vai passar, né? Esperamos que passe. Mas enquanto não passa, é complicado parar, né? Sim, pensando no pior cenário, vai que não passe, essa postura de tornar isso parte da vida e não uma pausa é ainda mais importante, né? Agora eu queria saber de vocês, o que é que vocês estão lendo? E, de repente, se vocês poderiam indicar um livro, cada um indica pelo menos um livro para o pessoal que está escutando a gente, e falar mais alguma coisa sobre os projetos ou comentários que vocês queiram fazer agora no final. Então, eu recomendo um livro que eu ia separar até para nossa conversa, e aí no fim de contas que eu emprestei ele para uma amiga, de tanto que eu gosto dele, acho ele propício, assim, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Boa. Que é um escritor indígena, e acho que ele é pré-pandemia, né? Ele trata mais assim do caos climático e essas questões, mas acho que ele traz alguns pontos de vista, assim, algumas abordagens que são muito boas para agora e na verdade para o mundo, assim, né? Que é se perguntar um pouco, afinal, quando a gente fala em humanidade, de que humanidade a gente está falando, e quando a gente fala de mundo, de que mundo a gente está falando, né? Quando a gente pensa o mundo como conhecemos vai acabar, e de que mundo a gente está falando e quem é que conhece esse mundo, né? Agora vem a pandemia, a indústria para, enfim, a produção desenfreada de bens e produtos para, e aí se trata isso como uma grande crise, quando na verdade no planeta a maior parte das pessoas já não tinha acesso a isso, né? Já não estão perdendo isso porque nunca tiveram isso. E aí acho que ele traz algumas colocações que fazem muito parte dessa visão indígena do mundo, sobre se permitir também imaginar um mundo diferente desse que a gente conhece, né? Se esse mundo então acabam com ele também podem acabar com ele várias das coisas horríveis que esse mundo coloca, né? Em termos de desigualdade, de opressões, de problemas sociais os mais variados. E aí eu vi uma entrevista com ele, daí sim, durante a pandemia, e o Krenak colocava justamente o imaginável aconteceu, né? Sempre se achou que era impossível parar o progresso, que o progresso era uma força que corria por si mesma, né? E aí, de repente, o mundo parou realmente, né? A gente já vê efeitos no meio ambiente dessa parada que se julgava impossível.
E então ele propõe a gente se permitir explorar um pouco o impossível, explorar o inimaginável e partir daí talvez, né, uma construção desse mundo, o próximo mundo, o qual vai ser, né, o mundo pós-pandemia. Como é que a gente pode tentar construir esse novo mundo a partir desses lugares que antes eram impensáveis e agora a gente pode se permitir pensar, né? Então eu recomendo muito, assim, ele. Eu comecei a ler há pouco e confesso que por pura preguiça, assim, porque é um livro muito maior, mas A Queda do Céu, que é do Davi Copenau, é também outro escritor indígena, e acho que tem aí uma cosmovisão indígena, assim, que pode nos salvar de certos dilemas que talvez a gente perceba que são falsos dilemas, né? Acho que às vezes a gente se apropria de umas angústias que nem sequer são nossas, né? Essa angústia esse mundo, sei lá, do consumo desenfreado e da dependência dos combustíveis vai acabar, e a gente está falando de poucos privilegiados que têm acesso a isso, né? A maioria de nós Sim. nem sequer tem, né? Então a gente não, por que a gente fica tão angustiado assim com o fim de algo que a gente nem sequer teve, né? Enfim, eu recomendo então isso aos escritores indígenas. Muito bom. Muito boa recomendação. Que eu assino embaixo dessas recomendações, eu acho elas ótimas e muito necessárias, e não é de agora, né? A gente, o livro Histórias para Adiar o Fim do Mundo, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele foi lançado há pouco, mas A Queda do Céu tá aí há muito tempo, né? E a gente não dava bola para ele. Então, são leituras que acho que nesse momento fazem mais sentido do que nunca. Uma vez eu vi o Krenak falar, até foi na Festival Literária, ele falou sobre o quanto a gente é uma loucura que a gente trabalhe pelo desenvolvimento, quando a gente deveria lutar pelo envolvimento, né? Pensar esse prefixo... Nossa, sim. Esse prefixo des na frente, né? Que parece que destrói realmente o envolvimento, que é exatamente o que a intelectualidade indígena, né? Esse conhecimento tão orgânico que esses povos originários têm, e a gente fica trabalhando pelo desenvolvimento, e daí ele destrói isso, né? Na tua frente, assim, quebra em 1000 pedaços, e tu fica sem saber o que fazer, porque é algo tão naturalizado pra gente, várias coisas naturalizadas pra gente, que como a Júlia falou, nem são nossas, assim, de fato, né, coisas que a gente às vezes nunca teve acesso e tá aqui lamentando que perdeu, mas saudade do que não viveu, assim, é uma coisa meio... Bem isso. Bem isso. E eu vou dar mais uma dica de leitura, eu tava olhando aqui na estante, como eu falei pra vocês, né, eu não tô lendo muito nesses últimos tempos, tá bem difícil. Algumas coisas que eu li, que eu acho que são legais, mas que faz um tempinho já, mas são livros que ficaram. Inclusive, esse livro que eu vou recomendar foi o último evento que aconteceu na livraria no dia 9 de março, que foi o lançamento do 5 Voltas na Bahia e Um Beijo para Caetano Veloso. É um livro da escritora portuguesa Alexandra Lucas Coelho, lançado pela editora Bazar do Tempo, do Rio. É um livro para quem precisa dar uma fugida desse contexto de quarentena e de políticas de morte e tudo que vibra baixo, assim, que infelizmente a gente está tendo que lidar no dia a dia, encarar de frente. Esse livro oferece uma saída inteligente, eu acho, para um frescor de Bahia sem perder o vínculo com a real história do nosso país, né? Então, esse livro é uma história da Bahia e do Brasil um pouco recontada, assim. Ela visita a praia na Bahia, onde Pedro Álvares Cabral aportou, então ela remonta essa história, ela faz releituras de autores que a gente tem como cânones, como Gregório de Matos, que obviamente ele tem muitas coisas incríveis para a gente aplaudir, mas é preciso também fazer uma autocrítica sobre esses nossos autores que a gente tem como revolucionários por algum motivo, mas eles também tinham as suas questões, né? Então, é uma visão, uma leitura contemporânea que não cancela ninguém, não se preocupem, eu só acho pessoas, não cancela ninguém, mas olha com uma franqueza para a nossa história, e é um livro profundamente poético, assim, é uma leitura que eu apostaria que alguém com dificuldade de ler nesse momento conseguiria mergulhar nessas águas da Bahia desse livro e conseguir ter um momento de, não sei, de epifania outra, assim, que não é esse mundo louco e esses valores loucos que a gente está vivendo hoje. E a Alexandra escreve de um jeito incrível, né? Eu não li esse livro, mas eu li outros dela e ela tem um estilo de texto super envolvente, né? Muito, muito, muito. Super prazeroso de ler, né? Esse aqui te convida para um mergulho, assim, ele realmente, eu li ele, tipo, eu até tava na praia, foi de janeiro, uma coisa assim,
E eu li ele meio dentro da água, assim, caminhando dentro da água, e foi uma leitura que me marcou muito, e eu acho que ele tem essa capacidade, assim, acho que justamente pela escrita da Alexandra, que é super poética e cheia de imagens, né? É muito bonito, realmente. Eu acho que fica dos últimos que eu li, assim, eu acho que esse seria o mais fresh para esse momento. Legal, gente. Muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Obrigado, Maria, e os silenciosos Jéssica e André. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, foi um prazer falar com vocês. Eu boto muita fé nessa geração formada aí por esses professores tão nobres. Acho que todo mundo que passa, por exemplo, pelas mãos da Moema, né, não sai igual. Então, Ai, minha orientadora maravilhosa. É verdade. Então é isso, prazer estar contribuindo de alguma forma, né, com essa conversa com vocês e também poder ouvi-los é muito legal. Obrigada. Muito obrigada, gente. Mesmo. A gente agradece de coração, assim, foi incrível. Eu tô, assim, com várias coisas que vocês falaram aqui e vão ficar reverberando a semana inteira. De verdade, foi um prazer enorme. Muito obrigada. Que bom. Legal, foi um prazer participar. Obrigada.